Olá, estamos nós aqui juntos mais uma vez para a nossa corrida da aprovação. E hoje nós estamos iniciando nossa segunda aula de Direito Constitucional. Se você chegou até aqui é porque você já respondeu o questionário e porque você também já revisou a matéria de ontem. Não esqueça de seguir o passo a passo do método, porque esse método já foi estudado para que a gente garantisse a nossa aprovação. Ontem, revisando, nós estudamos alguns detalhes sobre a nossa Constituição, o ano em que ela foi promulgada, o momento histórico em que o país estava inserido antes da promulgação da Constituição, que era uma época de ditadura militar. Nós entendemos também por que nossa Constituição é uma Constituição cidadã. E além disso, vimos que ela tem três estruturas: o preâmbulo, que vem antes e não tem força normativa, o corpo dogmático e o ADCT, que é uma espécie de um amortecedor para que nossa Constituição fosse bem recepcionada. Nós também vimos que grandes filósofos, nós estudamos três, têm teorias e entendimentos sobre os sentidos das constituições como geral. E nós estudamos o sentido sociológico, o sentido político e o sentido jurídico. Espero que você tenha saído muito bem nas questões. Inclusive, nós estamos muito satisfeitos com o desempenho de vocês. Nas mesmas questões anteriores à videoaula, você já tem tido um desempenho muito bom. E a gente fica feliz demais e só quer trazer o que é de melhor, o que é de certeiro para a aprovação. Não sei se vocês perceberam, mas tudo que foi debatido em aula, que foi visto na videoaula, é justamente o foco que o concurso trazia. Então, é em cima desse método que a gente trabalha. A gente não vai estar trazendo conteúdo para que encha a mente de vocês. A gente vai trazer o que o concurso pergunta. E é nesse sentido que a gente entra em um assunto muito cobrado. Em seguida, do sentido da Constituição, nós temos as classificações das Constituições. E aí, segura um pouquinho, a gente vai trazer um material de apoio junto com essa aula, para que você possa acompanhar, porque são algumas classificações. É difícil de memorização assim na hora, por isso é importante que você pegue esse material que está lá no Google Drive e estude junto com ele. Você assiste a videoaula olhando ali o material. E a primeira classificação das constituições é quanto à sua origem. Uma constituição, ela pode se originar de diversas formas. Nós estudamos aqui ontem que nossa Constituição foi promulgada em 1988. Uma Constituição é promulgada quando ela tem participação popular na sua elaboração. A Constituição, ela teve participação popular, então ela foi promulgada. Quando a Constituição tem zero de participação popular, alguém de forma ditatorial foi lá, fez a sua Constituição e imprimiu, obrigou a população a segui-la, é uma Constituição outorgada. Promulgada, pessoas, população tiveram acesso à sua elaboração. Outorgada foi algo imposto, algo que a população não teve acesso na sua elaboração. Nós temos também a pactuada, que é quando dois poderes sociais, por exemplo, a nobreza e a burguesia, se juntam e formam um pacto constitucional. É bom para eles, mas não houve participação popular do povo como um todo na sua elaboração. Foram dois grandes grupos, por exemplo, repito, a nobreza e a burguesia. Mas participação popular sem acepção de pessoas não aconteceu. Então vamos voltar? Promulgada, quando há participação popular. Outorgada, quando não há participação popular. Pactuada, quando há um acordo entre duas potências, digamos assim. E nós temos um último tipo, que é a cesarista ou bonapartista. É quando um César, digamos assim, ele elabora uma Constituição e ele apenas leva essa Constituição ao povo para que o povo edite um referendo. O que achou, se concorda, mas aquele referendo em nada vai modificar a escolha, a elaboração daquela Constituição. Aquele referendo é apenas uma espécie de uma consulta popular, mas em momento algum
aquele referendo vai fazer alguma alteração na Constituição. Então nós temos 4 tipos, se liga aí, olha no material: a promulgada, que é a nossa, a outorgada, a pactuada e a chamada de cesarista ou bonapartista. Vamos para o próximo tópico? No nosso segundo tópico de aprendizado sobre as classificações da Constituição, não vamos analisar mais quanto à sua origem, e sim quanto ao seu conteúdo. O conteúdo de uma Constituição pode ser formal ou material. Não confunda, eu já confundi bastante em questão isso. O examinador não vai estar perguntando formalidade ou materialidade da lei. Ele vai estar perguntando se uma Constituição é formal ou material quanto à sua elaboração. Quando ela foi elaborada, o seu conteúdo era formal ou material? Vamos entender para ficar mais claro isso? Uma Constituição, ela tem um conteúdo formal quando só importa o que está dentro do conteúdo, quando ele foi feito com uma formalidade maior. Como assim, Laís? Nossa Constituição. Nossa Constituição é uma Constituição formal, porque o texto constitucional passou por uma espécie de votação em 2 casas, turnos diferentes. Então, houve uma formalidade para a elaboração da nossa Constituição. Uma Constituição é material quando pouco importa como ela surgiu. Se foi votada, se foi o povo que levantou um edito e colocou lá, se foi um documento que alguém assinou. Aquela Constituição é material se o conteúdo dela for constitucional, ok. Não importa se ela passou por 2 turnos de votação, por 3, por 4, por 5. Alguns países tratam a Constituição assim. Não importa como aquele documento foi votado, não importa como aquele documento virou Constituição, mas o texto dele trata de ditames sobre o governo, sobre o povo, é Constituição. Nosso país não é assim. Quanto ao conteúdo, a nossa Constituição é formal. Tem formalidade para que aquele conteúdo seja constitucional. Não adianta eu entrar com uma ação, elaborar, eu sou legisladora, elaborar uma lei e dizer que aquela lei é constitucional. Não é assim que funciona. Ela precisa passar por um procedimento próprio, por uma formalidade própria. A nossa Constituição precisa disso. Já o nosso terceiro tópico constitucional, sobre as classificações das constituições, vai tratar do seu tamanho, da sua extensão. Ela pode ser sintética, pequenininha, trata de poucos assuntos, de poucas matérias, ou ela pode ser analítica, tratar de todos os assuntos. E aí eu quero que você me responda. Nossa Constituição, ela é sintética ou analítica? Nossa Constituição Cidadã, que fala sobre saúde, lazer, educação, moradia, sobre Estado, sobre limitação dos poderes, sobre limitação dos cargos públicos. Essa Constituição é pequena? Essa Constituição trata de poucos temas? Não. A nossa Constituição é analítica. Laís, me dê um exemplo de Constituição sintética. A Constituição dos Estados Unidos, que conta com pouquíssimos artigos. E aí vai uma dica para você. Quando a Constituição é analítica, fala de muitos assuntos, geralmente aquela Constituição acaba sofrendo muitas emendas, muitas alterações. Já quando a Constituição é sintética, fala de pouca coisa, é bem direta, essa Constituição sofre poucas emendas. Não tem muito o que mudar ali, mas nossa Constituição já sofreu diversas emendas, justamente pelo fato dela tratar de diversas matérias. Existem até alguns doutrinadores que defendem que a nossa Constituição trata de assuntos que nem caberia a ela. Mas aí fica com eles, o que importa para a gente saber é que nossa Constituição, ela é analítica, ela trata de diversas temáticas, mas também existem constituições que são sintéticas, tratam de pequenos temas. Quanto ao modo de elaboração das nossas constituições, já vamos para o 4º tópico, ela pode ser histórica. O que é uma Constituição histórica? É uma Constituição que foi sendo formada ao longo dos anos.
juntou carta de Dom Pedro fulano de tal, carta de Dom Pedro fulano de tal II, carta de Dom Pedro fulano de tal III. Juntaram-se esses documentos historicamente, ao longo do tempo, ao longo de 100 anos, e tudo aquilo foi virando Constituição. Mas nós temos também constituições que são, como a nossa, dogmáticas, que em um momento só os legisladores se reuniram e formaram aquele texto constitucional. Não foi uma coisa que foi sendo juntada ao longo dos anos, foi uma coisa que houve um período da história específico onde pessoas se reuniram para formular aquela Constituição. E é nesse ponto que nós tentamos fazer uma relação. Geralmente, quando a Constituição ela é muito grande, quando a Constituição não é escrita, nós vamos estudar aqui mais para frente, ela acaba sendo histórica, ela acaba sendo juntada ao longo dos anos. E aí nós podemos pular para a nossa quinta classificação das Constituições. É quanto à nossa ideologia. Aquela Constituição, ela é ortodoxa ou ela é eclética? Como assim, Laís? Uma Constituição é eclética quando ela segue diversas ideologias. Uma Constituição é ortodoxa quando ela segue apenas uma ideologia. E nós encontramos constituições ecléticas em diversos lugares, inclusive aqui no Brasil. Nossa Constituição é eclética. Vocês percebem que nessas 5 características a gente já encontra um sentido para a nossa Constituição e uma ligação? Por exemplo, quanto à origem, nossa Constituição foi promulgada. Ela teve participação popular. Quanto ao conteúdo, nossa Constituição é o quê? Material. Não, nossa Constituição é formal. Olha a pegadinha. Isso pega a gente demais em concurso. Eles afirmam de um jeito tão lindo que parece que a gente tá tudo certo naquele texto e a gente vai lá e coloca o quê? Certo. Mas lembre, nossa Constituição é promulgada e a nossa Constituição é formal. Não é de qualquer jeito que alguém chega, edita uma lei e transforma ela em texto constitucional. Nossa Constituição tem todo um procedimento para que aconteça, para que seja aprovada uma emenda constitucional. E nossa ideologia? Nossa ideologia é o quê? Eclética. Nós tratamos de diversas temáticas. E aí, tá conseguindo acompanhar direitinho? Já tá acabando. Vamos para o 6º tipo de classificação, que é quanto à finalidade daquela Constituição. Aquela Constituição foi formada, formulada, elaborada com qual finalidade? Nós temos as Constituições garantistas, dirigentes e de balanço. As Constituições garantistas são aquelas que são feitas com a intenção máxima de limitar a atuação do Estado. Nós vemos isso em constituições mais antigas. A população, a sociedade sofria muito, com as monarquias, com aqueles governos ditatoriais, autoritários. Então, quando nascia a primeira Constituição, pós esse período, essa Constituição ela buscava ser garantista. Ela buscava limitar ao máximo o poder do Estado. Calma, Estado, não é assim que você trabalha. Mas em nossa Constituição? Nossa Constituição limita a atuação do Estado, mas a nossa Constituição também traz benefícios e garantias para a sociedade. Esse é o 2º tipo de Constituição com finalidade dirigente. Nós estudamos a finalidade garantista e nós temos a finalidade dirigente, que é a nossa. Por que nossa Constituição é dirigente? Porque além de limitar a atuação estatal, ela também traz direitos e garantias para o indivíduo. É uma Constituição, digamos assim, mais evoluída, que trata de mais temas. E nós temos um 3º tipo de Constituição, que ela tem a finalidade de ser um balanço. Vamos lá. Garantista limita a atuação do Estado. Calma, Estado, não é assim que você vai fazer. Você tem limites agora. Nós temos a finalidade dirigente, onde nós vamos ter uma Constituição
que além de limitar a atuação estatal, ela vai trazer direitos e garantias. E nós temos um terceiro tipo de Constituição com uma finalidade de balanço. Esse nome já diz tudo. Entre um período histórico e outro, entre uma Constituição e outra, aquela Constituição meio que serviu de um balanço para que nós pudéssemos passar de uma Constituição para a outra. Não leva a pé da letra o que eu vou falar agora, é só um exemplo mais próximo. Vamos supor que antes da nossa Constituição de 1988, o ADCT, que é o quê? Um amortecedor, fosse promulgado como uma Constituição. Seria uma espécie de Constituição balanço, porque ela serviria para que a gente saísse de uma ditadura militar para sair para um governo o quê? Democrático e de direito. Então, nós temos algumas constituições que são constituições de balanço. Então, lembrem, quanto à finalidade, elas podem ser dirigentes, podem ser de balanço e podem ser garantistas também. Quanto à ontologia ou correspondência com a realidade, digamos assim, eu quero que você olhe aí no material. Nós temos alguns tipos e isso cai demais em concurso. Eu vou ler aqui para você. Ela pode ser normativa, nominativa ou semântica. Normativa é uma Constituição que foi escrita em prol daquela sociedade e que ela é plenamente cumprida. Só de falar isso você já percebe que nossa Constituição não é normativa. Nossa Constituição é o segundo tipo, é a Constituição nominativa. É uma Constituição que foi feita para aquela sociedade, mas infelizmente ela não é cumprida ao pé da letra. Não é cumprida ao pé da letra. Infelizmente, ela ainda não atingiu a sua plenitude de aplicabilidade. E o terceiro tipo é a Constituição semântica. A ontologia, a correspondência da realidade daquela Constituição é semântica. Onde é que a gente encontra isso, Laís? O que é semântica? Semântica é coisa de português, estou ficando agoniado. Respira. Ela é semântica quando geralmente existem aqueles governos ditatoriais, que a Constituição não está nem aí para falar de assunto A, B ou C. Aquela Constituição só serve para dar poder àquele ditador. Então lembrem sempre, quando a Constituição é semântica, geralmente por trás tem um governo ditatorial, que em momento nenhum pensou na sociedade, na população, só pensou em trazer poderes para ele mesmo. E aí nós vamos agora para os dois últimos tópicos. Redobra a atenção. Quanto à alterabilidade das constituições, nossa oitava classificação é sua alterabilidade. Ela pode ser rígida, semi-rígida, flexível ou até mesmo imutável. Imutável é quando aquela Constituição foi feita para ser eterna. O legislador não queria que aquela Constituição mudasse em momento nenhum. Isso é utópico? É utópico, porque nossa sociedade está em constante evolução. Então, como é que eu faço uma Constituição esperando que ela seja eterna? Mas, enfim, existem Constituições que são imutáveis, que não são previstas nenhuma forma de alteração daquela Constituição. A Constituição, quando ela é rígida, existe um mecanismo próprio de alteração daquela Constituição, diferentemente do restante das outras leis. Constituição tem um mecanismo próprio de alteração, diferente das outras leis. A Constituição é semi-rígida quando aquela Constituição, alguns artigos podem ser mudados da mesma forma das outras leis e alguns artigos têm uma forma específica de alteração. E a flexível? Bom, a Constituição é flexível quando a mesma forma de alteração das outras leis, digamos assim, são exigidos 2 turnos de votação sobre essa lei, essa mudança, essa alteração. Vai ser a mesma coisa da Constituição. Então, imutável, aquela Constituição nunca vai ser mudada. Rígida, ela tem um procedimento próprio de alteração diferente das outras leis. Semi-rígida, algumas leis da Constituição, alguns artigos são alterados de uma forma específica e a outra o restante das normas, né, que são existentes naquele país.
E a flexível é quando a Constituição é alterada da mesma forma que outras leis. Qual é a grande crítica para esse tipo de Constituição, né, que pode ser alterada da mesma forma das outras leis? Nós entendemos que a Constituição traz uma segurança jurídica nacional, que a não alterabilidade de uma Constituição faz um Estado ser mais seguro. Que imagine, se eu tenho lá direito à saúde, vamos usar um termo mais próximo. Nós temos lá direito, liberdade à religião. E aí chega uma lei que passou por qualquer turno de votação, sei lá, por um procedimento super comum e alterou aquele direito que é nosso. Como é isso? Isso é muito fácil, é muito simples. Então isso acaba trazendo uma insegurança nacional, uma instabilidade nacional. Então acompanhe no material e nós vamos seguir em frente para o último tópico, está acabando, que é a forma. As constituições podem ter formas escritas ou não escritas. Como assim, Laís? A Constituição não é escrita, calma, não é bem assim. Existem constituições codificadas, tá bom? Existem constituições que foram feitas de forma solene, documentos solenes foram unificados. Como eu já falei para vocês, os legisladores se juntaram ali, escreveram um documento solene. E existem constituições não escritas, que geralmente são as constituições históricas. Não se importa tanto se aquele documento escrito foi solene. Junta-se a Constituição, costume, jurisprudência, enfim. A Constituição não escrita, ela não tem tanta exigibilidade de formalidade, de solenidade. A Constituição não escrita, ela sempre precisa que o texto fale sobre a Constituição, seja um texto constitucional. Mas ela não exige que aquele texto tenha sido escrito de forma solene. Geralmente, as constituições históricas, aquelas que são juntadas ao longo dos anos, elas não são solenes e elas são o quê? Não escritas. Já as escritas geralmente são as formais, que são aqueles textos que foram feitos em um momento com formalidade, com turnos de votação, com um procedimento próprio. Encerrando aqui o nosso primeiro assunto de hoje, que são as classificações da Constituição. Lá no questionário vai ter uma pergunta exatamente o seguinte: a Constituição brasileira classifique. E aí eu quero que você revise tópico por tópico durante o mapa mental, para que você possa responder com propriedade essa questão.